Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos e queridas. Tudo bem com vocês aí? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão nessa manhã de domingo? Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, meus amores. Feliz Páscoa. Estão prontos para fazer esse movimento de renascer, se abrir para esse lugar novo que chega para a gente? Não só hoje, né? Hoje é um dia de lembrança, um dia de recordação. É um dia onde a gente pode entender mais desse movimento natural da vida. As coisas terminam, as coisas recomeçam, elas se transformam, mudam. A impermanência da vida é uma constante. Renascer é uma escolha. A gente pode escolher renascer. A gente vai muitas vezes se transformar e as coisas vão acontecer de uma forma que nos dá a impressão que a gente não tem muita escolha, mas de verdade a transformação não para. A impermanência da vida é constante, ciclos morrem e renascem o tempo inteiro, mas esse exercício de renascimento que a Páscoa nos sugere é uma escolha. É uma escolha de procurar, no meio das situações que a gente vive, caminhos e formas da gente se refazer, da gente se reconstruir, da gente se buscar e buscar novos caminhos para a gente no meio disso tudo, né? Eu acredito que a Páscoa, ele é esse convite para a gente se encontrar. Filho, vamos lá? Você vai me chamar? Eu vi já que você tá por aí. Pode me chamar, vamos entrar juntos. Você acha que vai ficar ruim a internet? Não tem problema se ficar ruim, não. Semana passada a gente teve algumas interferências de internet, mas depois eu vi o vídeo, dava para ouvir. A gente pode continuar, não tem problema nenhum, não. A gente precisa ter... obrigada, Cristiane. Obrigada por estar aqui. Está sensacional a energia hoje. Hoje o dia tá especial, né? O dia tá especial. Deixa eu aceitar o Guilherme aqui. Ô mãe! Ô meu filho! Como é que é? Peraí que eu fiquei só metade agora. Ô mãe, você lembra desses livros Calma aqui, aí, ó? eu preciso montar esse... É um livro seu do Larry. Eu não acredito. Aqui, ó, também, ó. A minha biblioteca, Ele viu um monte de livros a minha seu. antiga biblioteca. Você está dentro da minha antiga biblioteca, meu filho. Mãe, feliz Páscoa para todos que estão aqui, viu? Feliz Páscoa, meu filho. Seu ovo tá esperando aqui, hein? Eu vou pegar, tô morrendo, sabe A como eu sou gente com vai, doce. a gente vai se encontrar logo e você vai poder comer esse chocolate especial aqui, viu? Combinado, mãe. Mãe, tem bastante coisa para a gente conversar dessa semana, tem bastante energia. Olha que interessante, mãe. É uma Páscoa que se apresenta em um dia que vai transicionar para a lua minguante. A fase minguante vai entrar já entrou, se não me engano, mas já entra junto com a Páscoa. A Páscoa acontece na lua cheia, gente. Mas já entra logo seguida depois a fase minguante, tá? Na lua cheia que passou, a gente já começou a viver a vibração da Páscoa, é Ô isso? mãe, olha, existem 3 regras que Astrologicamente. para poder se formar a Páscoa em si. A primeira delas é que tem que ser depois da primavera, depois do equinócio de Áries. Primeira regra. Segunda, que tem que ser em um período de lua cheia. Segunda regra. E terceira, que tem que ser nos domingos, dia de sol, né, mãe? Astrologicamente é o dia de sol. A ideia do Esse é o renascimento cálculo solar. da... Então, olha que Sim, bonito. sim, esse é verdade, você tem razão, esse é o cálculo, né? É, Se a gente pensar na linha do tempo, da natureza, é o cálculo da Páscoa, né? exato, é uma medida que eles colocavam para poder ajustar a data para ter essa visão. Claro, isso dentro de uma visão cristã, tá? Vão ter outras linhas que trabalham outros dias. Mas a nossa Páscoa, por isso que tem período que começa mais tarde, período que começa mais cedo, justamente por conta dessa organização.
Existe um respeito com os ciclos da natureza para essa data, né? Ô, mãe, a correspondência, né, mamãe? Olha, a primavera tem a ver com a lua nova, tem a ver com a aurora do dia. Quando a gente fala de Áries, o nascer, eu conversei tanto ontem, eu e a Celina conversamos tanto sobre isso, a correspondência que existe astrologicamente, astronomicamente, o Sol está voltando a nascer. E é aquilo que nós falamos na simbologia da Páscoa, mãe, que a luz em si agora, de verdade, vence as trevas. Porque até no inverno, o sol nasce. No terceiro dia do solstício de inverno, o sol está nascendo. Mas quando que o sol, a luz, vence as trevas? Agora, no equinócio da primavera. Aqui, olha quem está vindo aqui, ó. Olha teu neto. Ô, meu amor. Ô, Siddhartha, meu querido! Aí agora, então nós temos... Por isso que essa Páscoa, mãe, é muito simbólica, justamente por esse renascimento, não físico. Físico nós já estamos vivos, já nascemos, mas o renascimento espiritual. Um contato com algo mais elevado, principalmente com a espiritualidade, com o nosso sol, com o divino que habita dentro de nós e que está ao nosso redor. E esse domingo, energeticamente, a gente também está tendo uma aproximação, aquela aproximação que você falou semana passada, não foi, de Mercúrio com Netuno? Essa energia de Mercúrio e Netuno, ele encontrou seu ápice, principalmente durante a semana. Foi uma semana muito intensa de Mercúrio e Netuno, mas estou aqui com o nosso mapa, com os nossos trânsitos do dia. Principalmente muito, muito forte de Mercúrio e Netuno, mas hoje nós já temos ele diminuindo suas forças, mãe. Perdendo a sua atenção. Já O que mais se já tá destaca para diminuindo. hoje é, de fato, a energia da minguação. A minguação hoje está muito forte. Então, nós temos a fase minguante entrando e toda a entrada de uma nova fase lunar tem a sensibilidade para aquelas pessoas que já são mais sensíveis, a sensibilidade fica mais afetada. Ainda mais porque a fase minguante, né, mãe? Mudou a lua, muda também uma chavinha dentro de nós. Eu gosto de lembrar, Gui, que quando acontece o ápice da lua cheia, a gente está no ponto máximo da luz. Quando começa... Passou a lua cheia, passou a primeira noite da lua cheia, a luz já começa a diminuir, 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 diminuir. E aí a gente entra no período da minguação, e os últimos dias da minguação são períodos que antigamente eram considerados muito sagrados, inclusive, para o processo alquímico interno. Quer dizer, a gente liberar, a gente elaborar para eliminar de forma consciente muita coisa do ciclo. E eu lembro muito uma coisa, meu filho. A pessoa que deixa passar essa fase da minguação, de maneira inconsciente, ela passa correndo por esse campo porque ela se sente incomodada, ela se sente aflita, ela não gosta de ficar na posição onde ela está, que muitas vezes a minguação gera realmente uma redução no ritmo, a gente fica mais lento, a gente fica mais vagaroso. É o inverno de nossas vidas, né, mãe? Mensalmente, nós experimentamos o inverno pela lua. O inverno. A gente fica num momento assim. E muita gente fica apressada e querendo acelerar isso para sair logo desse lugar. O que que acontece? Vai estourar uma bomba de energia lá na próxima lua cheia. Mulheres que têm ciclos naturais aí muito conturbados, os ciclos pessoais mesmo, prestem atenção em como vocês estão utilizando a minguação interna do seu próprio ciclo e a minguação do externo que está fora, porque é na lua minguante que a gente trabalha o chão, a terra, o substrato do que vai brotar ao longo do próximo ciclo. Principalmente, vai nos conduzir em direção a um ápice de energia mais orientado. Até porque, para a gente poder chegar nisso, mamãe, a minguação, a fase minguante é uma fase de purificação, de limpeza, para abrir espaço para o novo, porque o ciclo novo está ali. Mas primeiro eu tenho que limpar, purificar. Agora, mãe, primeiro o que você fala, astronomicamente faz extremamente sentido, porque a Lua, na verdade, só deveria ter 2 sentidos de movimento, crescente e minguante. Chegou no ápice da cheia, está crescendo e crescendo, chegou no ápice da cheia, o momento da cheia, a partir dali, ela mingua, ela diminui. E aí nós vamos ter os preconceitos, mãe, por conta da ideia de que a fase minguante é uma fase de fechar ciclos, de inverno, e ninguém quer interiorizar. Ninguém quer se fechar, só que, mãe, o crescimento espiritual só vem quando estamos fechados para balanço, porque vai para uma festa. Vai ali, você está namorando, vê se você tem tempo para lembrar da espiritualidade. Vê se você tem tempo quando você está no mundão. Não tá. A gente só consegue fazer essa conexão de verdade com a espiritualidade profunda quando nós nos distanciamos do mundo.
Quando nós distanciamos essa relação dos prazeres mundanos e voltamos para nós, para as nossas necessidades, para o nosso barulho interno, a gente mal consegue se escutar, né, mãe? E aí, nesse momento que silencia, pronto. É a possibilidade que nós temos de trabalhar de verdade essa espiritualidade. A gente não aprendeu, né, Gui? A gente não cresceu assistindo pessoas trabalharem com a própria energia e fazerem esse trabalho interno de um lugar saudável, né? A gente assistiu pessoas brigando, inclusive, com os sentimentos, com as emoções, camuflando, reprimindo, e aí a gente não tem prática, a gente não tem experiência, a gente não tem uma alfabetização nesse sentido emocional, energético, espiritual, de conexão, né? Ou se a gente tem, a gente aprendeu regras que muitas vezes não conversam com a gente, com a nossa forma de fazer as coisas. É importante a gente descobrir qual que é a nossa forma de fazer as coisas, de se conectar, de fazer o religarem, de entrar na nossa conexão maior com a nossa energia para começo de conversa, né? Depois a gente vai conseguir trabalhar com as coisas do mundo. Exato. E entendam que todo mundo passa nesses momentos minguantes. Por isso, mãe, que a vida nos traz várias possibilidades de limpeza. Nós temos a meia-noite do nosso dia, que é para limpar. Nós temos a fase minguante, que é para limpar. Nós temos o inverno, que é para purificar, que é para voltar para dentro, cuidar dessa espiritualidade. É cultivar isso acima de tudo, tá? Lembrando que a vida é feita de ciclos. E a primavera, eu falei isso com a Sinira tão bonito ontem, mãe. A primavera e a Páscoa tá aí para nos lembrar que a sombra, pode parecer que por um momento a sombra está ganhando, mas logo o sol surge, logo esse Messias solar reaparece, lembrando que a luz sempre sai vitoriosa, tá? Então que possamos cultivar nesse dia célebre, principalmente esse contato com a luz, contato com a espiritualidade, tá bom? Vamos embora, vamos ver. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui na carta dessa semana. Vamos conferir qual que é a energia. A minguação começa hoje, Gui? Já começa hoje, mãe. A gente já tem a Começa hoje. Então, a gente já vai ter uma carta para essa semana para minguação, uma análise, uma reflexão astral aqui para gente, para o nosso grupo aqui do Instagram, para todo mundo que chega nesse vídeo, viu? Vocês que estão chegando aqui depois, que estão chegando pela primeira vez, esse vídeo também é para você. Toda a egrégora aí preparada para todas as pessoas que vão, de alguma forma, se conectar com a gente. E olha a carta dessa semana. O 5 de copas. Bom, o 5 de copas é uma carta que fala muito sobre um sentimento de tristeza, de melancolia, de pesar. Tem a ver com essa energia que a gente está passando por conta do final da quaresma. Ainda estamos nesse enlace com os sentimentos, né, que a gente vem trabalhando. Tem toda a nossa situação atual, o nosso momento atual. Mas o 5 de copas é uma carta que traz para a gente alguns alertas importantes para a gente não cair na frequência que não é nossa, que não vai de alguma forma nos favorecer, não vai nos fortalecer dentro da vida, né, dentro das circunstâncias. Veja só, a gente não precisa negar o que a gente sente, o que está acontecendo no mundo, o que a gente está assistindo. Muito pelo contrário, a gente tem que ter um olhar real, genuíno, presente para isso que está acontecendo, para tudo isso, para a gente poder exatamente transformar esse mundo, seja o mundo externo, seja o nosso mundo interno. Precisamos ser honestos com relação àquilo que a gente sente. Sentir não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior, não tem bom ou ruim. Sentir é uma característica, é uma qualidade do ser que precisa ser respeitada. A gente tem que aprender a ouvir os nossos sentimentos num lugar de profundo acolhimento. Porque esse é o primeiro espaço que a gente vai dar, muitas vezes, para a gente poder entrar em conexão com tudo aquilo que está disparando esses sentimentos e emoções dentro da gente. Se a gente pula essa etapa do acolhimento, se a gente pega as nossas emoções e os nossos sentimentos e joga para debaixo do tapete, a gente vai acabar vivendo um exercício de compensação algum tempo depois. Não existe. A psique humana, ela é sempre um exercício de compensação. Ela está sempre procurando uma forma de compensar aquilo que a gente não trabalhou, aquilo que a gente não vivenciou, aquilo que a gente não conseguiu trazer para o mundo de alguma maneira. Então, a gente vai acabar presenciando dentro da gente, muitas vezes, movimentações das mais diferentes, pode ser de saúde, pode ser no mental,
pode ser no energético, a gente vai sentir um desequilíbrio e a gente não sabe nem de onde está vindo. A gente não consegue nem entender, a gente já não lembra mais que teve um exercício aí de repressão, de opressão, ou de ignorar os próprios sentimentos e as emoções. Essa é a base do 5 de copas. Esse é o terreno onde essa emoção de frustração, tristeza, melancolia começa a aparecer muitas vezes na nossa vida. A gente aprendeu, dentro de um sistema muito duro, que a gente tem que evitar as emoções que nos desequilibram, enquanto a gente tem que, de verdade, aprender a criar harmonia dentro da gente, mesmo com essas sensações e percepções que muitas vezes nos assustam. É por isso, e por muitas vezes que a gente assiste as pessoas procurando válvulas de escape. E o 5 de copas é uma carta que fala sobre vício, sobre uma série de distrações que são colocadas no lugar para impedir a gente de vivenciar as nossas emoções de verdade, aquele movimento em que a gente acaba compensando, até de uma forma inconsciente, às vezes de forma consciente, o fato da gente não estar bem, da gente não estar se sentindo animado, da gente não estar se sentindo feliz. Aí a gente faz o quê? A gente acaba enchendo a nossa vida de atalhos. A gente encontra atalhos e esses atalhos começam a nos escravizar. Né? Então, aí a gente fala de vícios maiores, em drogas, bebidas, em relações tóxicas, porque isso é um vício também muito complexo. A gente acaba entrando dentro de circunstâncias que a gente não consegue sair depois, como se a gente estivesse realmente preso naquilo. E estamos porque nós nos afastamos do nosso centro de força. Nós nos distanciamos do lugar interno onde a gente trabalha o nosso poder pessoal, porque esse lugar estava dolorido, esse lugar estava machucado, esse lugar estava, de alguma forma, ferido. Essa também é uma semana, e é importante lembrar para vocês aí, que estão em processos de cura, de liberação de traumas, de dores do passado, pessoas que viveram abusos, circunstâncias difíceis, que foram muitas vezes criadas por pessoas que tinham esse comportamento, que faziam isso, e assim que tinham uma oportunidade, né, despejavam, descarregavam, transbordavam isso no mundo da pior forma possível. Essa é uma semana para justamente aproveitar a minguação, para fazer um exercício de liberação desses traumas, dessas dores internas, dessas marcas mentais e emocionais. A egrégora que cerca o 5 de copas é sempre uma egrégora de muita paz. É interessante porque essa é uma carta que ela vem, apesar de vir carregada, chegar carregada de uma energia mais tensa, né? Que lembra, inclusive, que muitas pessoas podem sair dos limites nos próximos dias e usufruir, né, da oportunidade de descarregar um monte de coisa mal resolvida dentro de si mesmo. Até mesmo nessa condição, a gente tem que lembrar que essa é uma egrégora que cura, que trabalha, que ajuda a gente a liberar essa energia, mas de um lugar de sabedoria, de um lugar de cura, de um lugar de potência. É uma egrégora que não fala de conflito. Não é para a gente conflitar com isso, não é para a gente brigar com isso, não é para a gente ir para cima desses movimentos achando que essa reação, né, de conflito é a mais adequada, e não é. Porque muitas vezes a gente vai estar dentro de uma situação dessa com a gente mesmo. E aí você vai ter uma reação agressiva, de ruptura, de corte com você mesmo, quando você percebe que você não está conseguindo lidar, inclusive com as questões que você não tem nem nome ainda, né? Você não tem nome, que você não entende o que é, que você não sabe o que é. Essa é uma semana para a gente ficar muito atento ao nosso mundo interno, às sensações de melancolia, tristeza, as pessoas que sofrem com depressão ou sofrem com questões, transtornos que estão relacionados com a depressão, podem sentir essa semana uma nuvem mais densa. É nesse momento que a gente vai trabalhar de uma forma muito, muito potente a nossa conexão, nosso espaço interno de conexão para a cura. Se você aí não consegue, não sabe, não tem como lidar com isso nesse momento, isso não significa que você não pode também trabalhar com isso. Abre espaço, faça isso através da sua meditação, através da sua contemplação diária. Permita que esses sentimentos cheguem ao mundo para que eles possam ser trabalhados. Às vezes não pela gente de forma consciente, mas muitas vezes pelas egrégoras astrais que nos acompanham.
Se a gente não abre espaço, gente, não tem como. Não tem como a gente ser ajudado, não tem como a gente ouvir alguma coisa e aquilo ganhar um sentido. A gente não consegue encontrar nenhum eixo para parar e ouvir alguma coisa. A gente fica naquele lugar extremamente inquieto, agitado, porque a gente não aprendeu a abrir espaço. Essa é uma carta que lembra, se a gente não fizer esse movimento de forma consciente, a gente vai começar a ser arrastado por muitas coisas. Então, é uma carta que pede para a gente prestar atenção, para a gente desviar das distrações superficiais e aproveitar esse momento, né, de renascimento para justamente fazer esse trabalho mais profundo. Ô, mãe, Siddhartha já... que linda. Essa energia tem tudo a ver com a energia minguante. Ô, mãe, copas, não tem a ver com os amores também? Se eu não me engano? Tem, mas nesse ponto da jornada, quando a gente chega no 5, que é o naipe do tarô, que fala sobre os processos que estão envolvendo a gente dentro do mundo, né? O mundo dentro da gente. A gente sai daquela nossa estrutura e a gente vai para essa troca com o mundo, né? E aí, muitas vezes, no 5, e o 5 tem uma tradição dentro do tarô, dentro dos naipes, de falar sobre desafios, porque é justamente na hora que a gente vai para o mundo, às vezes, que a gente encontra os desafios, né? Ô, mãe, é interessante porque, de fato, a fase minguante pede esse espaço de purificação. É um período de liberar espaço, seja na sua casa física, seja no teu corpo, no teu templo. Então, eu sempre recomendo um período de maior detox, de maior limpeza, a nível de alimentação também, diminuir aquilo que pode toxicar o corpo, diminuir aquilo que pode afligir o corpo também para esse momento, tá? Só que, mãe, olha só, astrologicamente, nós temos uma semana bem próspera, viu? Tá muito próspera mesmo, gente. Olha, nós temos essa prosperidade acompanhando movimentos de limpeza e purificação. Não é um ou outro, é um e outro. Olha, mãe, nós temos a conjunção de Sol-Vênus ainda no ar. Então, love is in the air mesmo. Só que percebam, se eu não abro espaço para o amor, não tem como esse amor aparecer, eu não tenho espaço. Eu estou cheio de traumas passados, eu estou cheio de energias anteriores. Eu preciso fazer. Sabe o que é bem legal, mamãe? Eu fazia muito isso quando eu divorciei. Aquelas meditações de cordão energético para poder desfazer, para poder aos poucos reduzindo e diminuindo esses cordões que a gente acaba se emaranhando mesmo, que faz parte, faz sentido, mas para poder abrir espaço então para esse novo que está por vir. Até porque, mamãe, nós temos essa semana uma quadratura de Vênus-Plutão, que começa a acontecer principalmente a partir da quarta-feira. Ela começa Então deixa eu só fazer um adendo aqui. Claro. Essa quadratura com isso daqui significa relacionamentos abusivos, Isso, voltando então. pessoas do passado que tinham essa questão interna emocional mal resolvida, que vão começar de alguma forma a tentar se reaproximar. Agora veja só, o começo, né, na reaproximação, às vezes o discurso é um, depois de um tempo a gente começa a sentir que essa energia aqui não se foi, ela está ali. Apesar de existir muitas vezes promessas, né, a gente vai perceber talvez nos próximos dias que essas promessas não estão tão de acordo com aquilo que a pessoa está, né, de fato, para fazer. Até porque, mamãe, Vênus-Plutão fala de transmutação no modo como nós nos relacionamos afetivamente. E olha, gente, transformar é mudar de forma. A pessoa pode vir com uma forma diferente, mas a essência é a mesma. Vai levar um tempinho para essa essência vir à tona. A transmutação, que é a mudança de essência, uma transmutação leva tempo. Uma transmutação é uma experiência plutoniana, você tem que ir até o fundo, tem que ir até... Não, nesse caso aqui, filha, a transformação de uma pessoa só acontece se ela fizer um tremendo mergulho dentro das marcas de dor, das memórias de dor e traumas que ela carrega, às vezes, da infância. Não tem nada a ver com o relacionamento com a pessoa que está ali na frente. Tem a ver com isso aqui. Às vezes, com pais que foram abusivos, que foram distantes emocionalmente, afetivamente da pessoa, a gente sabe. Só que a gente não pode ficar dentro de uma relação porque a gente sabe que a pessoa passou por coisas ruins, então é por isso que ela é ruim com a gente. Não é assim, a gente não pode fazer isso, não. Porque isso, inclusive, dificulta o processo da pessoa fazer esse trabalho interno que é tão importante, né? E a quadratura traz isso à tona, né? Traz essa tensão, traz essa provocação. Mãe, quando nós observamos Vênus-Plutão, entendam, pode ter jogo persuasivo,
Pode ter jogo de manipulação, pode ter jogo. Eu apareço todo bonitinho para Rita e falando coisas lindas e falando aquilo que eu sei que vai conquistá-la, que vai manipulá-la, que vai. Então, Já tem gente falando aqui, Gui, que está sentindo isso desde a semana passada. Ontem eu tive uma vivência que me lembrou muito essa situação. Assim, as coisas não acontecem, gente, dentro de um espaço linear de tempo, tá? Como a gente fala de aspectos, no meu caso, principalmente, extremamente sutil, do Guilherme é mais científico, ele está mais voltado para o estudo do céu presente, mas isso não responde a um tempo linear, não é uma coisa de calendário, tá? Você lembra que o tema relacionamento já está de fundo de tela há 2, 3 semanas. Semana passada a gente já falou desse Sol Vênus, já estão ativos há 2 semanas. Então todo esse conteúdo ligado a amores, relacionamentos, o que acontece é que quando Vênus pega Plutão, agora chegou a hora de botar pontos nos is, mãe. Chegou a hora de fechar ou reiniciar novos ciclos. E percebam, se é um relacionamento que me envenena, que me intoxica, e não é. Gente, não é só o outro que traz isso para mim. O outro só está sendo um indicador do que eu estou fazendo comigo mesmo, da maneira como eu estou tratando a mim mesmo. Se é um relacionamento que me envenena, me intoxica, me destrói, é momento de fechar esse ciclo ou pelo menos buscar um suporte, um auxílio também emocional e terapêutico. Você falou dessa quadratura repete pra gente qual Vênus quadrado Plutão, mãe. Quadrado Plutão. Plutão tá em que casa? Deixa eu dar uma conferência. É que quando é referente a casas astrológicas, a gente olha para o signo. Plutão tá para o signo, mãe, signo de Capricórnio. Enquanto ele tá em Capricórnio. Tá no signo de Áries. Mas eu acho que ele tá lá no topo, não tá? É que para cada mapa vai cair para cada mapa específico. Porque, por exemplo, mãe, a gente até consegue abrir o mapa de fase minguante, mas esses aspectos eles vão começar a se desdobrar mais para o futuro. Então, a casa astrológica em si não teria tanto peso nesse sentido, nesse momento. Mas o signo, sim. Aí, cada um dentro do seu próprio signo, dentro da sua própria casa astrológica de mapa natal, vai perceber esse balanço. Aí é importante a gente ver como que a gente vai se proteger ou como que a gente vai trabalhar nossas energias nesse momento. E aí a gente olha Marte. Como é que Marte vai estar acessível? Agora, Marte está super bem aspectado. Mãe, olha que bonito. Nós temos o Sol. A gente vai conseguir dar a volta por cima. Mãe, é uma semana próspera. A única coisa que eu quero lembrá-los é, olha, mãe, escuta bem. Olha isso como é uma semana para sexo, para curtição, para namoro. Mas aí já não dá, né, Bia? Aí já comeria, né, filho? Mas não sempre vai. lembrando, mãe. É uma opção pra gente, filho. Estamos em fase minguante, é época de limpeza ainda. Porque, olha, mamãe, Sol bem com Vênus, Sol bem com Marte, Vênus bem com Marte, isso aqui para coisa... Isso aí é chance de alquimia. Pra gente que trabalha com alquimia, é um momento que a gente vai fazer justamente a integração do feminino com o masculino. E a gente não precisa ter parceiro ou parceira para isso não, viu, gente? Esse é um processo que é conhecido como hierogamos, né, ao longo da história da alquimia, do casamento em quinta dimensão, do casamento que acontece entre um homem e uma mulher, mas aí na questão não é de gênero, a gente está falando de princípio masculino e feminino. É energia, né, mãe? Então, essa integração, quando Vênus está de boas com Marte, a gente ganha esse presente. Agora, veja só, a gente pode não conseguir acessar esse presente porque a gente vai estar preso em situações que do passado, questões do passado, que colocam a gente na ideia, não, mas agora não, agora comigo não dá, agora eu não consigo. A gente precisa trabalhar as crenças relacionadas, né? Mamãe, essa Vênus Plutão traz justamente isso. Por isso que eu digo já, gente, é uma semana que astrologicamente tem muita coisa próspera, mas a quadratura de Vênus Plutão, eu tô preso na dor, eu tô preso no trauma, eu tô preso numa relação que me impede. Mas também existe uma chance. Com esse Marte bem posicionado aí, existe uma chance do movimento de Fênix, né? A gente não pode esquecer que Plutão resgata também, de alguma forma, Vênus de um lugar indigno, de um lugar baixo, de um lugar onde ela não é contemplada a altura dela. E Marte vem nesse movimento auxiliando. Eu sinto muito isso que você está falando desse lugar. Porque o 5 de copas é uma carta que nos faz lembrar. E aí eu vou deixar um recado bem claro mesmo para todas e todos que estão me ouvindo aí. Existem muitas formas de você manipular uma pessoa. E muitas vezes essas formas não são escancaradas. Não, meu A pessoa não chega e fala, ah, você é isso, você é aquilo outro, eu não quero isso, eu não quero isso. A pessoa não faz isso. Ela vai tirando de você a vontade de fazer as coisas
o brilho dos olhos, a força da sua vida interna, dia após dia, movimento após movimento. Não é uma coisa que acontece numa briga no momento de crise, não. Eu estou falando isso, gente, e eu estou deixando isso bem claro, porque essa é uma semana para quem vive esse tipo de situação, onde você vai conseguir ganhar maior clareza, muito possivelmente, para justamente poder sair desse lugar. Você vai ter essa força de Marte aí, não sem dor, não sem um processo de trabalho interno, não sem esse olhar mais atento. Mas a gente precisa lembrar que existem formas da gente manipular, de manipularem a nossa energia. A gente também, né? A gente também faz isso com a gente mesmo, né? Ah lá, o Siddhartha, por exemplo, manipula a energia do universo do jeito que ele quer. Eu entendo. A hora que ele quer, ele chama atenção. Agora, o que você falou faz muito sentido, porque quando Marte está forte no mapa, a gente tem coragem. Estamos com energia de ação. É hora de sair desse ciclo de Isso. É hora de botar, até porque, mamãe, olha isso, ainda nessa semana nós temos Sol bem com Júpiter. É hora, mãe, é hora de falar, olha, chega, não aceito mais isso não para mim. E aí nós vamos ver portas se abrindo, possibilidades se abrindo. É claro, gente, que aqui é uma visão geral. Para você ter uma visão mais singular, generalizada aqui, para ter uma coisa mais específica. Mas perceba que tem esse fundo de tela trazendo essa prosperidade, essa proteção divina para os pontos finais, para os ciclos de Vênus. Como é que fica Netuno essa semana, Gui? Falando em proteção. O aspecto de Mercúrio e Netuno já se desfez, começou a se desfazer e perdeu energia. Netuno está bem na dele, está bem. Não temos nenhum aspecto muito marcante de Mercúrio e Netuno, mãe. Hoje, a gente tem a Lua bem com Netuno, que favorece demais essa sensibilidade, esse contato mais transcendental hoje. Mas, a princípio, não, mãe. Netuno está bem bonitinho. O que nós temos mais desarmônico, o único aspecto cerrado. Normalmente, a gente tem sempre um equilíbrio. O único aspecto desarmônico que se apresenta por dia é de Vênus-Plutão. E aí, depois, na semana que vem, a gente vai falar de Sol-Plutão vindo, que vem essa necessidade de transmutação afetiva e logo depois a transmutação da minha identidade. Eu desfaço desses cordões para poder agora reconhecer a mim mesmo, para poder agora estimular e desenvolver principalmente a mim mesmo, tá? Então, mas isso fica para a nossa semana que vem. A Hayley está falando aqui que ela, racionalmente, para ela não faz sentido, mas ela se sente presa. Então, fique com esse sentimento e observe. Porque às vezes a gente está envolvido de uma tal maneira com as situações que a gente está vivendo, com as relações com as pessoas, e nesse momento que a gente está passando especificamente, está todo mundo de uma forma muito desequilibrada, né, do eixo que era comum. Não que antes a gente tivesse mais equilíbrio, mas a gente tinha um eixo comum que nos mantinha, né, mais conectados com a vida, com o cotidiano, com a rotina. Agora não. Agora, as energias estão dançando de uma forma muito diferente. E a gente, às vezes, não tem uma resposta aqui na cabeça. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Da onde está vindo isso? A gente não tem essa resposta. Ainda mais porque Netuno estava junto com o Mercúrio até agora há pouco, e ele deixou as coisas mais ainda complexas para a gente ter percepção. É preciso ter paciência. Confia nesse sentir. Confia nesse sentir. E vai se conectando com essa força do sentir, porque ela mesma vai te dar o traçado para o seu processo de liberação. Ô mãe, olha só, a Dani colocou, tem Mercúrio entrando em Áries, Mercúrio entrou em Áries hoje, de ontem para hoje, mas Mercúrio está tão bem aspectado nessa semana, a gente ainda tem resultado de Mercúrio bem com Plutão até segunda-feira, nós temos ainda Mercúrio bem com Saturno, então vem essa energia de Áries, até esse impulso com a palavra, junto dela vem um aspecto de Saturno que fala, pera, menos é mais, se comprometa com o que você pode, responsabilidade com os seus conceitos, com as suas ideias, com as suas perspectivas, de uma forma em geral, esse Mercúrio entrando em Áries, Dani, pede cuidado com as palavras, cuidado com a voz de comando, porque Mercúrio em Áries faz isso, faz aquilo, vai para lá, ele não percebe que está comandando de forma tensa. Então, toma cuidado com as palavras. Eu acho que a gente precisa de mais líderes. A gente está precisando de mais líderes. A gente está precisando de mais gente que tem voz, com força na mão. Agora, veja só. Essa liderança tem que vir de um lugar de sabedoria. Porque de líder, né, que trabalha com essa força, a benefício próprio, só pensando no próprio umbigo, a gente tem de monte.
A gente está precisando de líderes que chegam falando no mundo, trazendo sua mensagem, seja lá qual for, eu não sei, talvez aí tem alguém aí do outro lado que está muito tempo com o projeto engavetado, tem um sonho parado, tem alguma ideia de trazer para o mundo a sua voz e não está conseguindo fazer isso. Você acha que essa é uma semana boa para pensar nesse aspecto? Maravilhoso, vai ser ainda melhor um preparo essa semana, para a semana que vem, na lua nova, já Isso, então, com é o que minha mãe certeza, colocou com no certeza. comecinho. Nós estamos preparando, limpando a terra. E é de fato, mãe, na fase minguante eu estou tirando aquilo que contamina meu terreno. Eu estou fazendo a limpeza daquilo que não funcionou, da fertilidade que eu tentei colocar e não funcionou. Eu estou, então, fechado para balanço, para organizar as terras, para que na Páscoa, no ano novo, no período de lua nova, seja um momento mais propício. E entenda, mãe, que com o Sol Plutão entrando, formando aspecto, aí sim, semana que vem a gente vai ter conteúdo para falar. Com o Sol Plutão formando quadratura para a semana que vem, aí nós vamos ver um período de ter que se refazer. Um refazimento interno, uma regeneração interna, esse movimento de renascer das cinzas que Plutão traz de uma forma tão interessante. Mas cuidado, quando a gente fala isso, não é bonitinho, um renascer, não. A fênix mitológica, quando morria, ela ficava 3, 2 dias. Algumas linhas falavam de semanas nas cinzas. Ela Poder renascer. arrancava as próprias unhas. Todo movimento isso aqui fala. Isso aqui fala muito disso. Fala desse movimento de descer até aquele ponto, né, interno, profundo, intenso, para fazer esse trabalho que vai ser importante lá na frente. Às vezes a gente não consegue trazer a nossa voz no mundo, a gente sabe que a gente pode e deve, de alguma maneira, ganhar corpo, as nossas ideias, os nossos sonhos precisam ganhar esse corpo, mas a gente não consegue porque a gente ainda está conectado com exercícios do passado que foram feitos junto com família, pai, mãe, exercícios que traumatizaram, que tiraram da gente o nosso poder, a nossa força. A gente fica preso nesse lugar e toda vez que a gente vai para cima de alguma coisa, vem esses fantasmas. Essa é a semana para trabalhar com esses fantasmas, gente. Não traz atalhos para o meio do processo. Trabalha com isso, porque as portas podem se abrir justamente por conta disso. Já deixa eu aproveitar essa ideia dos atalhos que você me falou, que você comentou na hora da leitura da carta. Nós temos Vênus-Júpiter. E Vênus-Júpiter traz tamanha satisfação que a gente acha que é só bom, né? Mesmo o aspecto sendo maravilhoso, pode vir como desarmonia na ideia da preguiça, dos atalhos. Depois eu resolvo, depois eu limpo, depois eu faço. Tá tão gostoso ficar aqui na cama, tá tão bom esse docinho, tá tão bom. E aí surgem esses atalhos, essa indulgência, essa autocomplacência, que é muito característico de Vênus-Júpiter, justamente para não encarar a situação que é necessária, mais afinco, mais força, mais objetivo. Não dá, essa semana não vai dar pra gente desviar. E não vai dar pra você dar aquela desculpa. Eu tô rindo porque eu tô lembrando da sua desculpa quando você come muito doce. Como é que você fala, Gui? A sua lua? Não, o que é? É minha lua em peixes, conjunto Vênus, Vênus. Ele come doce todo dia e fala, é a minha lua em peixes que fez isso. Não? Lua Vênus. Lembra que Vênus é a lua doce. tá quietinha lá no canto dela, viu? É você que foi lá na loja, comprou o doce, levou pra casa. E escolheu aquilo. Tudo bem, de vez em quando a gente merece, né? Mas esse movimento recorrente mostra uma prisão ainda com situações do passado que criaram esse núcleo que hoje está, muitas vezes, desativando a tua força. Agora, mamãe, não se preocupa que essas prisões vão ser muito, muito balançadas com a Vênus-Plutão, com a necessidade de refazimento, tá? Vou começar a responder. Só a última coisa. Pessoal, é uma semana para ganhar muito dinheiro. Tá uma semana muito próspera para ganhar muito dinheiro. Só que o Vênus mal Plutão, mãe, pode trazer, eu tendo que gastar essa grana ganhada, gastar muito dinheiro, eu tendo que investir em algo ou fazer algum cuidado. Então pode ser uma semana que entre muito dinheiro e acabe tendo alguns bloqueios ali pelo período, tá bom? E a Lua, Gui, como é que vai estar essa semana, a Lua? Antes da gente a Lua ainda nessa fase minguante, tá? Ainda então começando hoje, se apresentando hoje, mas a Lua vai transitar pelos seguintes signos. Olha, a Lua que está agora em Capricórnio vai passar para Aquário, vai passar em Aquário, a coisa vai ficar mais séria daqui 2 dias. Só que lembra, gente, que Lua é pontual, é naquele momento.
é naquele período, é naquele dia. Os outros planetas já falam de períodos para a semana. Então, por exemplo, daqui 2 dias, mãe, com a Lua em Aquário, a coisa fica mais intensa um pouquinho, porque a Lua encontra com Saturno. Depois nós temos a Lua entrando em Peixes. Temos um encontro da Lua com Saturno. Isso aqui é Temos. interessante em relação a essa carta aqui. Porque Olha, é justamente quando que vai ser? Você consegue saber aí, Gui? terça-feira, exato. Terça-feira. Lembra, só na terça esse encontro, tá? Tá, a Lua encontra com Saturno em Aquário. Siddhartha diz que não é pra gente se preocupar, que vai dar tudo certo. A gente vai ter ainda um encontro. Olha isso aqui, mãe. Olha isso aqui. A gente vai ter Mas ainda esse encontro mas é uma com coisa... Saturno, mãe. Nós temos um encontro de... Isso também é importante, olha. Isso tudo no Céu do Momento eu pontuo diariamente, tá bom, gente? Mas olha... mas deixa eu dar uma dica pro pessoal aqui. Se terça-feira a Lua faz esse encontro com Saturno, vocês acompanhem lá no Céu do Momento do Guilherme para vocês terem certeza direitinho do momento. Mas esse vai ser um ponto bacana da semana para a gente ritualizar o exercício de liberação do passado para a chegada do novo, né? Quando a gente tem, nesse caso específico aqui, por conta dessa carta, tá? Mãe, vai ser um dia que a energia de Saturno pede, toda a energia de Saturno pede, traz muito aborrecimento. Aí é aquele dia que a gente fala, basta, não aguento mais. Agora eu preciso pôr ponto final, agora eu preciso... Eu sempre recomendo em período de Saturno, então nessa terça-feira, cuidado com aquilo que pode trazer aborrecimento, que você sabe que vai te aborrecer, cuidado com impedimentos, com bloqueios. É um dia mais crítico, mãe. Período de Saturno pega um dia mais crítico e nós temos que tomar atenção. Principalmente, mãe, coisas do passado vindo à tona. É Saturno, né? Então, essas reflexões do passado, então, estando apegado com coisas do passado, também podendo vir à tona, viu? Sim, os rituais nesse momento ajudam muito a gente a ganhar uma clareza maior. Lembra sempre disso, gente. Ritual não resolve a situação ou o problema. Não vai evitar que você tenha que fazer o seu trabalho terapêutico, o seu trabalho de conexão, né? Esse processo, o ritual não substitui, não é isso. O que o ritual faz? Ele vai ativar e vai liberar pontos que estão no inconsciente, a partir daquela simbologia que você cria ali, para justamente soltar, né, os processos para você ganhar consciência. O ritual ajuda a gente de alguma forma e não é de uma maneira linear, não respeita tempo e espaço o ritual, tá, gente? O que eu quero dizer com isso? Não é porque você fez naquela hora que no dia seguinte você vai acordar com tudo resolvido, tá? Ele não respeita essa linha, até porque o nosso movimento interno também ele acontece de uma maneira orgânica. Não é porque você sentou lá e você acendeu sua vela, fez sua mantragem, fez sua meditação, tirou o seu oráculo, fez tudo aquilo, que no dia seguinte as coisas vão acontecer. Existe um ritmo interno, mas se a gente enviou essa mensagem, né, para o nosso universo inconsciente, através do ritual, ele vai, de alguma maneira, oferecer para a gente um traçado, um caminho para a gente começar a fazer o trabalho que nós solicitamos, de alguma forma. É isso. Ô, mamãe, o melhor dia para os rituais dessa semana não é nem só no dia de Saturno, mas é principalmente no dia que a Lua forma um mau aspecto, na verdade uma conjunção com Netuno, que seria na sexta-feira. Aí sim, Netuno está mais ligado ainda com os rituais. Netuno são os movimentos ritualísticos, e aí justamente nesse período a sensibilidade, toda a transcendência está ainda mais aberta. Então utilizar esses 2 dias, tanto na terça quanto na sexta, para os movimentos ritualísticos. Na terça eu acho mais viável trabalhar com as questões relacionadas com traumas, com dores do passado, com coisas que prendem, sufocam, tiram a gente, né, do nosso melhor, do nosso eixo, coisas que vêm do passado, situações do passado. Agora na sexta é um dia interessante para quem precisa trabalhar com vícios, compulsões, com questões relacionadas com comportamentos recorrentes, de enganos, né? Então é um período bem legal, até para o próprio movimento espiritual, o contato espiritualista é demais um período de Lua com Netuno, tá bom? As portas estão mais abertas para essa sensibilidade. Agora, até porque no final de semana a gente já vai estar no auge, né, da minguação, a gente está chegando no final da minguação, a gente já está perto da Lua Nova. E aí a gente vai estar dentro do que o pessoal chama de lua balsâmica, né? Que são os dias que normalmente são os dias mais densos, mais pesados, e aí acontece esse aspecto bem complicado da Lua com Netuno, né?
Isso. É um período onde estamos mais abertos aos enganos, né, mãe? Mais abertos também às confusões, às ludibriações. Então, temos que estar mais Isso me faz atentos. pensar que essa lua balsâmica vai ser realmente desafiadora para a gente. Então, entre quinta e sexta-feira, sábado mais ainda, a gente vai estar sentindo essa energia com uma força muito maior. Principalmente essa energia, né? Essa necessidade da gente olhar para esse universo de marcas mentais, memórias de dor, esses processos que a gente carrega. E aí eu tenho uma dica incrível. O Ho'oponopono, gente. Não esquece da oração do Ho'oponopono, que ajuda a gente a liberar as memórias de dor. Mãe. Olha, pode fazer uma mantragem caprichada essa semana aí do Ho'oponopono, se conecta com a egrégora, e eu lembro que existe uma egrégora astral com relação a essa oração, que é extremamente potente. Quando a gente se conecta, é como se a gente fosse guiado de alguma forma para esse lugar maior, esse lugar astral, onde a gente consegue entrar em conexão com os pontos de cura, os pontos de liberação mesmo, né? Eu, pelo menos, sinto muito isso com o Ho'oponopono, assim como eu sinto com o Metta Bhavana também. Mas essa é uma semana para a gente trabalhar as memórias de dor, as marcas de dor. Então, o Ho'oponopono na cabeça aí, gente. Não deixa de fazer. Relacionado com a ideia de amor. E amor não é só o que nós recebemos dos parceiros, mas é toda a ideia de amor que nós temos construído desde a nossa infância. Tá bom? Quanto mais a gente consegue trabalhar essa nossa carga de marcas, de memórias mentais, emocionais, mais livre e puros nós conseguimos chegar na relação que a gente está buscando, ou melhorar a relação que a gente já tem. Não tem muito como a gente fazer esse processo de trazer a nossa relação para um nível de mais luz, de mais expansão, para que os parceiros possam perceber a função do casal dentro do grupo, dentro da sociedade, né? Porque a gente se junta para isso. A gente se junta não é só para se fortalecer um ao outro, mas é para aquele casal poder ganhar uma base de crescimento que vai beneficiar muitas outras pessoas ao redor deles. Para a gente chegar nesse lugar, né, que é o lugar onde a gente vai primeiramente encontrar na gente, que é o Erogamus, que eu falei lá no começo, que é o casamento, a integração da nossa porção feminina e da nossa porção masculina, do Yin e do Yang. Quando a gente faz essa junção dentro da gente, é desse lugar que a gente consegue encontrar uma relação e vivenciar uma relação nesse ponto também saudável. Agora, não tem como a gente fazer tudo isso se a gente não passar por esse processo de liberação que o 5 de copas sugere. E, principalmente, dentro da vida presente, não adianta a gente correr, não adianta a gente acelerar falando eu quero sair daqui logo, porque eu preciso logo encontrar outro amor, eu preciso logo encontrar um outro caminho, eu preciso logo encontrar uma outra situação. Calma. Cuidado com esse movimento egóico interno que quer tudo para ontem, porque isso é sinal de sucesso, porque isso é sinal que a vida está andando, e não é assim. Tem muitas coisas que a gente constrói que depois a gente olha, a gente vê que não tem nada a ver com a gente, e para os outros foi um sucesso, foi incrível, foi maravilhoso. Só que a gente não constrói a nossa vida para os outros, senão a gente vai ficar perdido no meio do caminho. Então fiquem atentos para esse espaço de recuo que a gente vai precisar, até para trabalhar e trabalhar bem com os nossos processos. O Siddhartha está ouvindo, ó, com atenção tudo que eu estou falando. Siddhartha... Mãe, olha a Lana perguntando. Essa é uma energia boa para tomar decisões sobre trabalho, fazer negociações? Olha, a semana está boa para isso, mas existe o seu próprio mapa astrológico, o céu conversando com o teu próprio mapa natal. Quando a decisão, a escolha é tão singular, tão particular, é importante que busque o profissional específico para isso, tá bom? Porque ela tem uma nova proposta de trabalho, mas teria que abrir mão do trabalho natal. Eu aconselharia ela a esperar passar a minguação. Deixa para a próxima semana, na semana da lua nova, em que a gente já não vai estar mais com essa vibração tão densa. Então, se for uma conversa, se for uma questão de trabalho que você puder adiar para a semana que vem, é melhor. Porque aí você vai estar numa outra energia. Se não tiver como e você quiser trabalhar isso nessa lua, nesse momento, faça muito Ho'oponopono, entra no seu melhor para a tua energia, para você poder ter um eixo firme para topar esse movimento. Porque é muito provável que dentro das empresas também o clima fique denso e fique melancólico, fique triste, fique pesado por N razões das mais variadas, tá?
Então, Mãe, aí a gente tem que impor o nosso eixo. eu volto a reforçar que é uma semana que tem a proteção divina, que tem a providência divina de Júpiter ao nosso redor, que tem esses aspectos harmônicos, por isso até as possibilidades de trabalho surgindo, novos convites, mas é importante que seja criterioso também nessas escolhas e vá um pouquinho mais a fundo na decisão, tá bom? Não, isso é super importante. Aqui a Thalita comentando que tema, vocês dois sempre chegam com tudo, jogando luz na minha caminhada. Que bom, fico feliz. A próxima da Maísa, eu sinto que estou nesse movimento de renascer agora. Muita chave virando aqui. Desafiador, porém sensacional de ver as coisas mudando aqui dentro. Sempre é desafiador. Ainda mais voltar para dentro, encarar algumas sombras, é sempre desafiador. Mas é aí, são nos desafios que nós crescemos. Eu sempre digo, aspectos harmônicos como quadratura, oposição, debilidade planetária, é desafiador? É, mas é aí que nós crescemos espiritualmente, tá bom? A Bia comentando, mamãe Rita, gravei seu Ponopono para uma deficiência visual, para uma pessoa que tem... Oba, que bom, para uma pessoa que eu acho que... Ai, que incrível! Olha, que bom, fico muito feliz. Incrível! Obrigada, Bia. Nossa, eu fico tão contente com isso. Eu fico muito feliz, viu? A Miriam colocou Feliz Páscoa para todos. Miriam, minha aluna, mãe, que já fez atendimento com você, falou Feliz Páscoa. Ai, são maravilhosos. Esses seus meninos e meninas são maravilhosos. Estão sempre por aqui. Você viu que a egrégora está sempre junta, tá todo mundo sempre aqui conosco. Não, isso é maravilhoso. Eu acho que o recado principal dessa semana, né, Gui? A gente ainda, justamente por estar numa minguação, por a gente estar vivenciando esse processo, eu entendo que é um convite à Páscoa, que tem esse momento, esse ápice de luz aqui, né? Para a gente acompanhar esse movimento ao longo dos próximos dias, justamente de queda da luz. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Não é porque a luz está caindo no céu que a coisa está ficando ruim aqui embaixo, tá? Não é por conta disso. Lembra que, por exemplo, a natureza, as plantas, elas precisam desse ciclo, desse período exato, né? Não só as plantas, mas enfim, todo o nosso plano precisa, por exemplo, da noite, precisa do ciclo da minguação, precisa do movimento do inverno, precisa desses lugares aonde a gente perde um pouco a percepção clara e de luz da vida. E isso não significa que a gente se perdeu completamente. Não fomos criados para andar nesses caminhos onde a luz é menor com confiança. A gente fica muito assustado, a gente fica muito, né? Principalmente quando a gente acorda e sente que a nossa energia está mais baixa, que a gente está com alguns sintomas estranhos, que a nossa disposição física tá esquisita, né? E a minguação, muitas vezes, para algumas pessoas, traz isso. Mas eu fui aprendendo com o tempo a entender que esse lugar é também um lugar de força. Mas para isso você tem que acreditar. Você tem que fazer esse espaço acontecer nesse lugar para você. Não adianta você só ouvir os outros falarem isso, se na hora que você vai fazer o seu trabalho, você entra com um monte de impressões, sensações e percepções que estão aí do passado. É hora de liberar isso, de começar a entender que esse momento do ciclo, esse momento do teu ciclo, merece ser acolhido, elaborado e visto como uma chance de você ganhar mais força. Essa força que vocês ouvem, né? Muitas pessoas, dos mais diversos tipos, mestres, gurus, pessoas comuns, enfim, falando dessa força, gente, ela só vai existir de fato na sua vida se você conseguir acessar isso. Não adianta, você pode comprar todos os livros, as palestras, os cursos, a luz só vai de fato mostrar o poder dela, até mesmo nos momentos em que ela está caindo, em que ela está aparentemente saindo do céu, para você na sua vida, você só vai começar a sentir confiança nesse lugar no instante em que você se refazer e refazer o seu universo interno, para poder entender e sentir melhor o que é isso. O que é eu estar no meio de uma minguação, onde eu estou com incômodo, onde eu estou com mal-estar, onde eu estou com uma série de questões, a gente está no meio de um caos coletivo, a gente não pode esquecer disso, né? A gente está vivendo e assistindo uma série de coisas que nós nem imaginávamos um dia viver, mas a gente tem que começar a encontrar nesse lugar, não é alegria, gente, não é satisfação, não é encontrar formas de ser produtivo no meio da pandemia, não é isso. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre o exercício de encontrar a si mesmo, o seu lugar de força interna, que por incrível que pareça não é uma coisa de super-herói, não fica saindo faísca de você e você consegue vencer todos os obstáculos. É um lugar que conversa com a nossa natureza, uma natureza que sim, vive lutos.
A gente está vivenciando um momento de grande luto pela perda de tantas pessoas. Isso vai acompanhar e deve acompanhar a gente ao longo de um período, né? Às vezes acontece isso na nossa vida pessoal, às vezes acontece no coletivo, às vezes acontece tudo junto. Entenda uma coisa, você pode acolher os seus sentimentos, você pode acolher a sua vivência. Aliás, quanto mais você fizer isso, mais espaço você vai ter para a luz se revelar. A luz que vem na nova, que vem na lua nova e vai resetar e vai recomeçar tudo. Não é mesmo, Gui? Mãe. Perfeito, mamãe. Mãe, deixa eu terminar com uma frase do Einstein. Olha que bonito, eu falei no Sal do Momento. O Einstein. Tem um meme dizendo, você vai usar uma frase... Você tem certeza que é do Einstein, Gui? Você pesquisou? Isso aí pode não ser do Einstein, meu filho. Se não for, que fique a mensagem. Isso aí pode ser do grupo do WhatsApp da família, hein? Se não for, pode ser. O que importa é aqui a mensagem. Mas, mãe, vamos lá, filho. Quanta coisa a gente fala que nem é dessas pessoas, mas vamos lá. Quando não é da Clarice Lispector, é do Nietzsche ou é do Einstein. Vamos o Einstein falou. Tem até meme zoando isso. Então, olha, algumas coisas são explicadas pela ciência, outras pela fé. A Páscoa ou Pessá é mais do que uma data, é mais do que ciência, é mais que fé. Páscoa é amor. E não se esqueçam que Páscoa significa passar. Esse Pessá significa passar. Que possamos passar, então, pelos obstáculos, pelos desafios, por esse momento de falta de luz, né? Esse momento de minguação, e lembrar que o sol sempre volta a nascer, que a espiritualidade sempre volta a ressurgir dentro de todos nós, tá bom? Que bonito, filho. Agora, eu não sei, será que foi o Einstein mesmo que falou isso, filho? Esse texto, não, eu parei, né? Eu parei naquela O Einstein não tinha muito tempo nem para comemorar a Páscoa, ele estudava demais, filho, ele trabalhava muito. Mãe, aproveita bastante. Mas é bonito, não interessa, vai. Não interessa agora se foi o Einstein ou não, mas que é bonito é um período de amor mesmo, meu filho. É um período para gente declarar o nosso amor, principalmente para aqueles que estão aqui. Meu filho, eu te amo, viu? Eu te amo, viu, mamãe? E amo essa pessoa maravilhosa que você se tornou, viu? Te amo. Só avisando isso por causa de você, porque senão... Ai, meu filho. Aí começa a rasgação. Fala pro Siddhartha que nós amamos ele também. É a primeira Páscoa do Siddhartha, né? Com a família. Lá, Siddhartha, nós te amamos, viu? Você não ganha chocolate, que você não pode, mas nós te amamos, tá? É mais doce que eu também. Mãe, te amo. Fica com Deus, meus amores. Eu também, eu também. De Páscoa, uma ótima semana. Lembrem que esse vídeo vai ficar disponível. Mãe, você está publicando no YouTube? Não. Eu vou publicar amanhã no YouTube. Vou jogar para lá disponível também. Tanto no YouTube quanto também no Instagram. Assistam depois se for necessário mais uma vez, porque não deixa de ser um ponto de reflexão. Aqui não é só as energias da semana em si, mas a gente conversa sobre coisas da vida. Uma conversa que eu e minha mãe teríamos em qualquer outro momento, mas é legal para trazer insights para o nosso dia a dia. É incrível, porque a gente já fica alinhado com esses aspectos, tanto astrológicos quanto da carta. Eu tô bem feliz, eu tô sentindo que traz uma orientação mais profunda mesmo. Obrigada, viu, meu filho? Obrigada a todos vocês. Obrigada pela possibilidade de estar aqui conversando com vocês nesse dia. Nós amamos vocês também. Toda essa roda que a gente abre. Abriu hoje, semana que vem a gente está de volta, tá bom? Domingo às 11, beijo, meus amores. Beijo. Feliz Páscoa, viu? Te amo, mãe. Tchau. Também, meu amor. Tchau, querido.